Ô, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui, lá pelo 20º minuto do excelente filme Reality, que agora, comecinho de maio de 2025, encontra-se no catálogo da Netflix. Eu pensei, nossa, isso parece teatro filmado. Pois bem, quando terminei de ver esse filme, que assim, abençoadamente, não tem nem 1 hora e meia. Ele conta tudo que ele precisa contar, ele é tenso, tudo que ele precisa ser em abaixo de 1 hora e pouco, né? Por quê? Porque o roteiro é bem, claro, tem uma razão para isso que eu vou falar depois, mas o roteiro é bem conciso. Quando eu fui pesquisar, eu descobri que sim, era uma peça de teatro filmada mesmo, né? A dramaturga, inclusive, co-escreveu o roteiro e dirigiu o filme. Então, sendo um filme que é uma peça de teatro filmada, primeiro, ele não é indicado para pessoas que querem ação, mudanças de espaço, muita fisicalidade, né, é mais para quem está afim de tensão, que é oriunda muito de conversas do dia a dia. Outra coisa a se prestar atenção é que um filme desse calibre precisa de atores de grande porte, de grande calibre, porque você vai precisar de um ator que tem bastante escopo. Durante os diálogos, tem a maior parte deles, uma boa parte deles, perdão, é muito sobre coisas cotidianas, só que às vezes numa mesma interação, numa mesma troca de frases, ou às vezes numa mesma frase, os atores têm que modular muito a emoção, né. Eu não vou dar spoiler, mas eu vou dar um exemplo depois, tá. E você também tem, como se passa em um lugar só, basicamente é um quintal e alguns cômodos da casa da moça que vai ser interrogada pelo FBI, né. E tem um cômodo, por exemplo, especialmente o cômodo onde ela vai ser interrogada, não tem nada. Tá? São só essas 3 pessoas lá, os atores, então você não tem onde mais se apoiar, a não ser nas expressões dos atores e na maneira como eles estão se entregando os seus diálogos. E aí o filme, ele é ricamente interpretado, né. A Sydney Sweeney, que já apareceu aqui no canal por causa do filme Imaculada, eu sei que ela é famosa por causa das séries Euforia, White Lotus, que eu não tive tempo de ver ainda, tudo, né. Ela, assim, na mesma frase, ela tem que fazer trabalho muito grande ali. Porque ela não só porque ela é a personagem título, né, adorei o nome Reality, mas porque, assim, ela tem que às vezes na mesma demonstrar confusão, medo, que vai aumentando esse medo, surpresa, um pouco de dissimulação, porque tem uma coisa que ela acha que pode esconder, tararã, né. E os outros também estão ótimos, o Josh Hamilton, que é o agente do FBI, um dos agentes do FBI que é a então, assim, ele tem que ficar num tom casual, só que a todo momento você percebe que esse tom casual dele é é muito assertivo, é muito de "eu dou as cartas", né. Então, assim, é um filme que vai estar muito na sutileza. E muito no poder do diálogo, e muito no poder da ação destes, personagens em um espaço fechado, ação que eu digo aí, não ação de correr para cá, e não vai ter isso, né. Eu fui para esse filme, gente, sem saber absolutamente nada, então eu vou ser bastante vago, porque eu também vou fazer uma resenha na qual eu não vou falar nem por que é suspeita, nem nada, tá. Porque assim, tem são agentes do FBI que vão interrogar uma mulher, então eu não vou falar por quê, o que vai acontecer, tá bom? Só que antes de falar bem vagamente sobre esse filme tenso, nossa, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então, isso é baseado em um fato, lá no final você vai ter, aqueles pós-créditos escritos, pós-escritos, né, falando o que aconteceu com a moça, blá, 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 blá. Este filme, os diálogos, são basicamente a transcrição da entrevista, né, do depoimento, da entrevista que esta mulher deu para os caras, para os agentes do FBI. Isso dá mais tem mais
Como o nome da mulher é Reality e o nome do filme é Reality, para quem gosta de filosofia e análise semiótica, nossa senhora, né, porque é um filme baseado em fatos, com uma mulher que realmente chama-se Reality, é feito a partir de transcrições da conversa, né, do depoimento, do diálogo que essa mulher teve com os agentes do FBI. Imagina quanta interpretação que você não pode tirar disso, né? E aí, durante o filme, eles mostram trechos do diálogo. Você tem trechos da fita, né? Que é para mostrar que aquilo lá é ipsis literis o que foi falado. E como aquilo que você está ouvindo é o que foi falado e você tem a prova tem a transcrição daquilo, em alguns momentos do filme, eu não vou dar spoiler, mas lembra, foi baseado em um fato. Esse fato chegou ao noticiário nos Estados Unidos. Quando a imprensa começa a atribuir a ela algumas falas, você fala, mas espera aí, ela não falou isso. Ah, mas ela pode ter falado em outra ocasião. Não entra no escopo do filme. A transcrição é o que importa, porque é esse o universo do filme, né? Então aí você começa a questionar os discursos e o que é a realidade, ou como essa realidade pode ser forjada. Isso quando você percebe a maneira como alguns jornalistas trataram. Mas basicamente é assim, ó, sem spoiler, terceira vez que eu falo, né? Eu repito mesmo. Então, é assim, tem uma moça que está chegando em casa da grocery store, né? Ela foi fazer compras. E aí ela é abordada amigavelmente por agentes do FBI que falam que tem um mandato de busca e gostariam na casa dela e gostariam de conversar com ela, né? Ela não pede, não me lembro tão assim, mostrar o mandato, aquela coisa, mas sim, essa é a premissa. O FBI ele só vai investigar alguém se ele tem uma desconfiança. É assim que a gente pensa, né? Vixe, o que será que essa mulher fez? O que será que o FBI vai acusá-la de ter feito? Então, durante o filme, a gente vai saber se ela fez ou não, né? O filme vai dar essas respostas. Lembra que eu falei que tem até pós-crédito, tudo? Mas durante boa parte do filme, se você não sabe o que aconteceu, vai se descortinando, né, na tua frente de forma puramente dialógica, né? Lembra, é só no quintal da casa, né? Essa conversa dos detetives, dos agentes com essa moça, com a Reality. E aí, então, você tem lembra que eu falei assim: "Ah, os atores têm que ter um escopo muito grande, porque na mesma frase, na mesma troca, às vezes, dialógica de uma coisa para outra, eles têm que modular, mudar a postura, mudar o tom de voz, mudar a maneira como eles estão interpretando". Porque, por exemplo, eles começam, especialmente o Josh Hamilton, né, ele é assim, o agente do FBI, ele é puramente profissional, só que ele tá também dando para ela, e aí você fala, mas ele tá dando corda, será para ela se enforcar? Porque ele é o policial simpático, sabe aquela coisa good cop, bad cop, né? Policial bonzinho, policial mesquinho, porque o outro parece que não é tão bacana, mas ele é bacana um pouco também, né? É assim, ah, não, eu tenho dor nas costas, e começa a falar de cachorro, de gato, e eles estão falando, né? Eu entendo inglês, então, não sei que, oh, righty, né? Que é uma forma muito informal de você dizer right. O cara é bem simpático. Só que a todo momento você pode escolher fazer isso ou aquilo, mas nós temos um mandado. Então, a todo momento o ator tem que botar para a gente acreditar que ele não é um cara legal, ah, ele tem um serviço para fazer. Ele não é um cara legal que está conversando com ela ali do gato e do cachorro, né? Ele pode ter outras intenções ali. É muito complexa essa realidade. Deixa eu dar um exemplo, né? Eu falei que ia dar um exemplo concreto. Então, tem ela está preocupada com o gato, com o cachorro.
E eles: "Não, sim, a gente pode fazer, vamos", todos preocupados com o cachorro, mas tem uma hora em que ela toma uma atitude por conta de uma porta que ia abrupta. E aí quando ela toma essa atitude abrupta, eu fiquei ao lado de agentes do FBI, cada vez mais chegando mais gente do pessoal do CSI, tudo chegando ali. Ah, claro, foi uma reação espontânea da moça, porque ela não queria que o animal de estimação dela provavelmente fugisse. Mas você acaba falando: "Meu Deus do céu, como que esses policiais, agentes, podem interpretar a atitude brusca dessa moça?". Então é isso que eu estou dizendo, o tempo todo você vai ver que aquela situação de cotidianeidade, ela não é nada cotidiana, né, e ela tem uma tensão muito grande ali. Então são aqueles diálogos do cotidiano, o cara falando que tem sinusite e tudo, né, mas você percebe que é um preâmbulo, aquilo lá é um preâmbulo para uma investigação, para um depoimento, um interrogatório, né, você sabe aquela história, tudo pode ser usado contra ela, como ela não viu o mandado de segurança, demora para ver no filme, teve uma hora que mas será que é verdade mesmo isso? Eu não estou dizendo se vai ser verdade ou não, lembra que eu falei que, o caso foi noticiado pela imprensa, tudo, mas eu não estou falando o que aconteceu. Será que era verdade? Será que era do FBI mesmo? Será que por que está demorando? Não sei o quê. Então, assim, o filme ele vai traçando e o que será que ela fez? Né, porque ela era do exército, ela falava mais de uma língua, daquelas línguas do Oriente lá Médio, Farsi, sabe aquela coisa assim? Aí você já começa: "Vixe Maria, que será que foi?", né. Então, e como é baseado em um fato, então é assim, filme, vai trabalhando e pega esse material tal do cinema verité, cinema verdade, né, ele pega esse material que existe, que pode ser que é consultável, né, que são as transcrições, e de lá saiu um filme que é, assim, muito, muito bem feito, porque esses atores estão muito, muito bons. E me manteve, olha, quando eu olhei, assim, uma hora que deu vontade de fazer pipi ou beber água, não me lembro o que eu apertei lá, o pause né, tava tipo 50 minutos, assim. Eu falei: "Nossa, eu não senti", porque aquela moça, Sydney Sweeney, ela tá toda é claro, ela leva mais a fama do que os outros 2 caras, né, porque ela é a Sydney Sweeney, ela é mais conhecida, tá em séries mais conhecidas do que os outros 2, mas porque ela tem mesmo que fazer o trabalho mais pesado, né. Bom, ela é a personagem título, gente, reality, né, e aí, eh, ela fica dando umas risadinhas, e você percebe que são risadas nervosas, mas você não sabe se ela está dissimulando. É uma aulinha de interpretação. Eu falo aulinha, porque o filme ele é curto, né, não é uma puta interpretação. E durante a narrativa, você tem uns glitches, né, como se a câmera estivesse falhando, desaparece um pouco a personagem, tem umas ok, isso confere dinamismo, né, mas também confere que algo estava errado ali, algo estava, né, você sempre fica meio, assim, à beira, on the edge, né. Que bacana, esse reality, muito bem feito. E eu espero ter conseguido ser, assim, super vago. Né, assim, esse cara não falou o que acontece, nem se os caras são do FBI, nada. Eu entrei sem saber nada, assim, tá. E aí eu tirei mais proveito sendo assim. Porque para mim, além do de eu poder absorver essa boa trama, tudo, eu também pude ver o que aconteceu, né, qual foi a história. Depois nem fui atrás, só fui atrás para ver aquele negócio lá, quando eu pensei que o filme era uma peça de teatro, né. Agora a história, o que aconteceu com o reality depois daquilo, isso é outra história.